Quando foi a última vez que você parou diante do espelho, não para verificar a aparência, mas para se perguntar com honestidade brutal se a vida que está vivendo é de fato a sua? Não aquela moldada pelas expectativas silenciosas da família, não aquela desenhada pelo olhar julgador da sociedade, mas aquela que pulsa de dentro para fora, que nasce no lugar mais íntimo de quem você é e que clama por ser vivida com inteireza. Essa pergunta pode parecer simples, mas carrega um peso que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando, porque responder a ela com verdade exige algo que escasseia no mundo contemporâneo: coragem. A coragem de olhar para dentro e reconhecer que, em algum ponto do caminho, você foi se afastando de si mesmo. Não de uma vez, não de forma dramática, mas aos poucos, numa série de pequenas concessões que pareciam inofensivas no momento, mas que foram, ao longo do tempo, construindo uma versão de você que serve ao mundo, mas que frequentemente se esquece de servir à própria alma. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana que o mundo já conheceu, dedicou sua vida inteira a compreender esse paradoxo. Ele não era apenas um teórico distante, formulando conceitos em gabinetes isolados. Era um observador profundo da condição humana, alguém que acreditava com convicção inabalável que a jornada mais importante que qualquer ser humano pode empreender não é externa, mas interna. E o ensinamento que ele nos deixou com mais urgência é este: escolher a si mesmo e especialmente quando o mundo ao seu redor empurra em todas as outras direções. O mundo moderno é, de muitas maneiras, uma máquina sofisticada de distração. Ele foi construído para manter você ocupado, para preencher cada silêncio com ruído, cada pausa com estímulo, cada momento de reflexão com uma notificação, uma demanda, uma obrigação. As redes sociais te mostram versões editadas da vida dos outros e te convencem de que a sua é inadequada. O mercado de trabalho exige que você produza incessantemente, sem perguntar se o que você produz tem sentido para você. As relações muitas vezes se constroem sobre acordos tácitos de cumplicidade mútua, onde ninguém questiona porque todos têm medo de ser questionados. E nesse emaranhado você vai perdendo o fio, vai se distanciando daquela voz interior que no começo ainda tentava se fazer ouvir, até que um dia você acorda e percebe que não sabe mais com clareza o que quer, o que sente, o que é. E essa desorientação não é fraqueza. É o resultado natural de anos priorizando o externo em detrimento do interno. Jung nos apresentou um conceito que ressoa até os dias de hoje com uma precisão desconcertante. O inconsciente não é uma sombra passiva que simplesmente acumula memórias e traumas. É uma força viva, dinâmica, que trabalha constantemente em favor do seu crescimento, mesmo quando você não está prestando atenção. Aquela sensação de vazio que te acompanha mesmo quando tudo parece estar bem não é ingratidão, é o seu inconsciente sinalizando que algo essencial está sendo negligenciado. Aquele cansaço profundo que não passa com sono não é apenas físico, é o peso de carregar uma vida que não reflete quem você verdadeiramente é. Esses sinais não são coincidências, são mensagens. E a grande questão não é se eles existem, eles sempre existiram. A questão é se você tem a disposição de ouvi-los. Pense com honestidade nas decisões que tomou nos últimos meses. Quantas nasceram de um lugar genuíno, de uma escolha que refletia seus valores mais profundos? E quantas foram respostas automáticas ao medo? Medo de desapontar, medo de parecer egoísta, medo de quebrar a imagem que os outros construíram sobre você? Jung nos convida a fazer essa investigação não para nos culpar, mas para nos despertar. Porque as decisões que não nascem da nossa verdade interior criam uma espécie de ruído psíquico constante. Uma dissonância entre quem somos e como vivemos, que com o tempo se manifesta em ansiedade, exaustão, adoecimento e uma sensação crescente de que a vida está passando por você e não através de você. Escolher a si mesmo não é um ato de egoísmo. É fundamental desfazer esse equívoco logo de início, porque ele é um dos maiores obstáculos que impedem as pessoas de iniciarem esse caminho. Numa cultura que glorifica o sacrifício e enxerga o cuidado consigo mesmo como indulgência, dizer "eu me escolho" soa quase como uma provocação. Mas Jung via isso de forma completamente diferente. Para ele, o amor próprio não era um capricho narcísico. Era a fundação sobre a qual toda relação autêntica e significativa poderia ser construída. Você não pode ofertar autenticidade se não a cultivou dentro de si. Não pode estar verdadeiramente presente para o outro se está constantemente fugindo de si mesmo.
não pode dar amor genuíno se não aprendeu primeiro a se amar. Esse é um princípio que vai além da psicologia. É quase uma lei espiritual. O que você carrega internamente é o que você projeta, irradia e atrai no mundo externo. E é aqui que entra um dos conceitos mais poderosos e ao mesmo tempo mais temidos da psicologia junguiana, a sombra. Jung descreveu a sombra como o repositório inconsciente de tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos, os medos que não queremos admitir, as emoções que julgamos inadequadas, as partes da nossa personalidade que aprendemos, desde cedo, a esconder para sermos aceitos. A raiva que você nunca se permitiu sentir, a ambição que pareceu arrogante demais para ser expressada, a dor que você enterrou porque não havia espaço para ela. Esses aspectos não desaparecem quando os suprimimos. Eles apenas se movem para as camadas mais profundas do inconsciente, de onde continuam operando, influenciando nossas reações, sabotando nossas escolhas, se manifestando em padrões que se repetem nas relações, no trabalho, na vida. O homem que nunca processou seu medo de abandono vai, inconscientemente, criar situações que confirmam esse medo. A mulher que reprimiu sua raiva por anos vai, eventualmente, explodir nos lugares mais inesperados e se sentir envergonhada por isso. Integrar a sombra, e essa é a palavra que Jung usava. Integrar, não eliminar, significa ter a disposição de olhar para essas partes com compaixão em vez de julgamento. Significa parar de travar guerra contra aspectos de si mesmo e começar a compreendê-los como partes de uma totalidade que precisa ser reconhecida para que você possa ser livre. Esse processo é desconfortável. Não existe outra forma de descrevê-lo, mas o que está do outro lado desse desconforto é algo que não tem equivalente. Uma clareza sobre si mesmo, uma inteireza, um poder interior que não depende de nenhuma circunstância externa para se sustentar. Esse caminho de integração não acontece de uma hora para outra. Ele exige paciência com o processo e com você mesmo. Exige coragem para encarar verdades que preferíamos ignorar e exige uma disposição genuína de se conhecer, não como projeto de perfeição, mas como ato de amor, porque conhecer a si mesmo profundamente, incluindo as partes que você menos admira, é o ato mais radical de amor próprio que existe. E o que você ganha com isso é imensurável. Ganha a capacidade de dizer não sem culpa, porque suas fronteiras deixam de ser barreiras defensivas e se tornam expressões claras do que você valoriza. Ganha a liberdade de fazer escolhas que refletem quem você é e não quem os outros precisam que você seja. Ganha uma paz interior que não oscila com o humor alheio ou com as tempestades externas, porque está ancorada em algo muito mais sólido, a sua própria verdade. Como começar? Jung diria, comece pela atenção. Toda vez que você sentir um desconforto inexplicável, uma resistência que não sabe nomear, uma emoção que parece desproporcional à situação, pause. Não fuja para a próxima distração, não minimize o que está sentindo. Pergunte com genuína curiosidade, o que o meu inconsciente está tentando me mostrar agora? Que verdade está tentando emergir? Porque todas as respostas que você procura no mundo exterior, nos livros, nas conversas, nos conselhos alheios, já existem dentro de você. O que falta quase sempre não é informação, é a coragem de escutar. Uma das maiores dificuldades nesse processo é a intuição. Não porque ela seja fraca ou pouco confiável, mas porque vivemos num mundo que desvalorizou sistematicamente o conhecimento interior em favor do racional, do mensurável, do aprovado socialmente. A intuição é, para Jung, uma das funções psicológicas mais elevadas, uma forma direta de acesso ao inconsciente que percebe padrões e verdades antes que a mente consciente tenha palavras para descrevê-los. Aquela sensação de que algo não está certo numa relação, mesmo quando tudo na superfície parece em ordem. Aquele impulso inexplicável de tomar um determinado caminho que depois se revela ter sido exatamente o que você precisava. Mas para ouvir a intuição, você precisa silenciar o barulho. Precisa criar espaços de quietude na sua vida. Não necessariamente meditação formal, embora ela ajude muito, mas momentos de presença consigo mesmo. Caminhadas sem fone de ouvido. Refeições sem tela. Tempo para simplesmente existir, sem produzir, sem entreter, sem performar para ninguém.
Nesses silêncios, a sua verdade começa a emergir, e ela raramente é conveniente. Ela pode te dizer que aquele relacionamento que consome a sua energia há anos precisa terminar, que aquele emprego que paga bem, mas apaga o seu propósito, precisa ser repensado, que aquele sonho que você deixou de lado porque não era prático ainda está vivo dentro de você, esperando que você encontre a coragem de reativá-lo. Ignorar esses sinais, como Jung observou, repetidamente não é prudência. É uma negação do que você é. E o custo dessa negação é sempre cobrado, em saúde, em relacionamentos, em uma sensação crescente de viver uma vida que não é sua. Escolher a si mesmo também significa ter a disposição de deixar ir. E isso talvez seja o aspecto mais difícil de todo o processo, porque nos apegamos a pessoas, a papéis, a versões de nós mesmos que já não correspondem ao que crescemos para ser. O apego é compreensível. O familiar, mesmo quando nos machuca, tem a vantagem da previsibilidade. Sabemos o que esperar, e o desconhecido, por mais promissor que seja, ativa nossos medos mais primordiais. Mas Jung nos desafia a ver a mudança não como perda, mas como transformação. Cada vez que você solta algo que não te serve mais, você não está perdendo, você está criando espaço para relações que te nutrem em vez de te drenar, para oportunidades que ressoam com quem você genuinamente é, para experiências que te fazem sentir vivo em vez de apenas funcional. A vida tem uma abundância que só se revela quando você para de segurar com tanta força o que já cumpriu seu papel. Pense com honestidade no que você está sustentando por puro medo de soltar, que relações, crenças ou hábitos persistem na sua vida, não porque te fazem bem, mas porque a ideia de existir sem eles parece assustadora demais. Talvez seja uma amizade que se transformou num vínculo de dependência mútua, talvez seja uma crença sobre você, mesmo eu não sou suficiente. Eu não mereço o que quero, que você carrega há tanto tempo que confunde com verdade. Talvez seja um padrão de comportamento que aprendeu na infância como forma de se proteger e que hoje já não protege mais nada, apenas limita. Quando você finalmente se dispõe a soltar o que não te serve, algo notável acontece. A clareza retorna. As relações que permanecem são aquelas que são genuínas. As que sobrevivem não porque você se contorce para mantê-las, mas porque há uma afinidade real, um respeito mútuo, uma capacidade de se ver sem máscaras. As oportunidades que aparecem começam a ter uma qualidade diferente. Parecem mais alinhadas, mais significativas, como se o universo estivesse respondendo à sua decisão de viver em coerência consigo mesmo. Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade, a ocorrência de eventos aparentemente sem conexão causal, mas que se encaixam de forma tão precisa que não podem ser tratados como mera coincidência. Quando você começa a viver a partir da sua autenticidade, quando suas escolhas externas passam a refletir seu estado interior, as sincronicidades se tornam mais frequentes. Você encontra a pessoa certa na hora certa. A informação de que precisava aparece sem que você a tenha buscado. O caminho que parecia bloqueado se abre de forma inesperada. Não porque o universo seja caprichoso em suas preferências, mas porque existe uma profunda correspondência entre o mundo interior e o exterior. E quando você alinha um, o outro tende a responder. Mas é preciso também ser honesto sobre os momentos de resistência que inevitavelmente surgem nesse processo. Haverá dias em que você duvidará de tudo, em que a voz do medo parecerá mais convincente do que a voz da autenticidade, em que os velhos padrões confortáveis voltarão a se apresentar como soluções, justamente quando você está mais vulnerável. Esses momentos não são falhas, são partes integrantes da jornada. Jung compreendia profundamente que o processo de individuação, como ele chamava esse caminho de tornar-se quem se é, não é linear nem glamouroso. É humano, é feito de avanços e recuos, de clareza e confusão, de força e fragilidade. O que importa não é não cair, mas como você se levanta. Se ao perceber que regrediu para um padrão antigo, você reage com autocomiseração e julgamento, você aprofunda o problema. Se reage com curiosidade e compaixão, você aprende. E esse aprendizado, acumulado ao longo do tempo, vai construindo uma versão de você que é cada vez mais íntegra, cada vez mais conectada consigo mesma, cada vez mais capaz de habitar a própria vida com presença e intenção. Nesse processo, as suas relações inevitavelmente se transformam. E isso pode ser assustador.
Porque quando você começa a se escolher, algumas pessoas ao seu redor, especialmente aquelas que se beneficiavam da sua falta de limites, da sua necessidade de aprovação, da sua tendência a se diminuir, podem reagir com estranhamento, resistência ou até afastamento. E isso dói. Mas é também, se você conseguir encará-lo com discernimento, um dos maiores presentes que esse processo oferece. Porque as relações que permanecem, quando você para de se contorcer para mantê-las, são as relações verdadeiras. Aquelas construídas sobre respeito mútuo, sobre a capacidade de cada um ser quem é, sem precisar diminuir o outro. Jung dizia que nossas relações são espelhos. Elas refletem nosso estado interno com uma precisão às vezes incômoda. Quando você muda internamente, o reflexo externo muda com você. Estabelecer limites é um componente essencial de se escolher. E limites não são muros, como a cultura popular frequentemente os representa. São fronteiras que comunicam ao mundo onde você termina e onde o outro começa. Não por rejeição, mas por respeito. Respeito por você mesmo e, paradoxalmente, respeito pelo outro, que merece se relacionar com a versão verdadeira de você, e não com a que se contorce para agradá-lo. Dizer não ao que não te serve é dizer sim à sua própria vida. E cada vez que você faz isso com clareza e sem culpa, você está construindo um alicerce mais sólido para tudo o que realmente importa. À medida que você avança nesse caminho, a sua intuição vai se tornando mais afinada. As decisões que antes geravam angústia começam a ser tomadas com uma naturalidade que surpreende. Não porque as circunstâncias ficaram mais simples, mas porque você ficou mais claro sobre quem é e o que valoriza. Essa clareza é o maior ativo que um ser humano pode desenvolver. Ela não elimina os desafios, mas transforma a forma como você os enfrenta. Em vez de ser varrido pelas tempestades, você começa a navegar por elas, não sem sentir o vento, mas sem ser destruído por ele. E quando você chega a um ponto onde a paz interior não depende de condições externas, onde o seu senso de valor não oscila com o humor ou a aprovação alheia, onde você habita a própria vida com uma sensação de pertencimento a si mesmo, aí você compreende o que Jung queria dizer quando falava em individuação. Não a perfeição, não a ausência de dor ou dúvida, mas a inteireza. A capacidade de se conter a si mesmo com tudo que isso implica, as contradições, as imperfeições, as sombras e as luzes, e ainda assim seguir em frente, escolhendo a cada dia ser um pouco mais fiel à sua própria essência. Esse estado, quando alcançado, não é apenas transformador para você, é contagiante. Quando você vive a partir da sua autenticidade, você se torna um ponto de referência silencioso para as pessoas ao seu redor. Não porque prega ou ensina, simplesmente porque é. A sua presença, a sua paz, a sua coerência entre o que diz e o que faz, inspiram os outros a questionarem os próprios padrões, a ousarem também ser mais verdadeiros consigo mesmos. Jung acreditava que a transformação individual tem um efeito que se propaga, que cada pessoa que se atreve a viver com mais autenticidade contribui, de forma concreta, para uma mudança no tecido coletivo da humanidade. E esse é, talvez, o aspecto mais belo e mais radical de todo esse processo. Ao se escolher, você não está se afastando do mundo, está retornando a ele, mais inteiro, mais presente, mais capaz de contribuir com algo genuíno, porque o que o mundo mais precisa não são pessoas perfeitas, moldadas para agradar, eficientes na performance de papéis sociais. O que o mundo precisa são pessoas reais, pessoas que têm a coragem de ser quem são, com tudo o que isso implica, e que por isso mesmo podem se encontrar verdadeiramente com o outro. Pense, por um momento, em como seria a sua vida se você soltasse o peso de corresponder ao que os outros esperam de você. Se você parasse de se diminuir para que outros se sintam confortáveis com a sua presença. Se você começasse, a partir de hoje, a tomar decisões a partir do que realmente sente e valora e não do que parece mais seguro ou aprovado. Essa não é uma fantasia distante, é uma possibilidade real disponível agora que começa com um único gesto, o de voltar sua atenção para dentro e perguntar com toda a honestidade que você conseguir reunir quem você é e o que de fato quer para a sua vida. O maior presente que você pode se dar não tem preço de mercado e não vem embalado em nenhuma loja. É o presente de ser você mesmo.
Não a versão editada, apresentável e aprovada socialmente, mas a sua essência mais pura, aquela que existe quando você para de performar e começa a simplesmente ser. Jung passou a vida nos mostrando que esse caminho existe, que é possível e que vale cada passo desconfortável que exige. Tudo o que você sempre buscou lá fora, a paz, o propósito, a sensação de estar vivo de verdade, sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você parasse o suficiente para encontrá-lo. Este é um chamado, não para a perfeição, não para uma revolução da noite para o dia, mas para um primeiro passo genuíno em direção a si mesmo. Enfrente uma sombra, escute uma intuição que você tem ignorado, diga um não que está atrasado, deixe ir algo que você sabe no fundo que já deveria ter soltado. Esses gestos pequenos, feitos com intenção e coragem, são os blocos com os quais se constrói uma vida que vale a pena ser vivida. Não pelos outros, mas por você. Pergunte-se agora: onde na minha vida estou vivendo para fora, em vez de para dentro? O que precisa mudar para que minha vida externa reflita mais verdadeiramente quem eu sou? Cada resposta honesta é um passo, e cada passo conta. Se essa reflexão tocou algo em você, não a deixe passar. Compartilhe com alguém que também está nessa busca, porque esse tipo de mensagem tem o poder de chegar na hora exata em que é necessária. Deixe nos comentários o que você sentiu, o que reconheceu em si mesmo, o que decidiu a partir de agora. Sua voz importa não apenas para mim, mas para todos que estão caminhando lado a lado nessa jornada. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se e ative as notificações, porque essa conversa está apenas começando e há muito mais a explorar juntos. Você não está sozinho. A mudança começa com você. E o mundo, o seu mundo, começa a se transformar no momento em que você decide, com plena consciência e coragem, se escolher. Nos encontramos no próximo vídeo e que você leve consigo esta certeza. A vida mais plena que você pode imaginar começa exatamente onde você está, quando você decide finalmente ser você mesmo.